Contribuição sindical, vocês gostam? É um assunto interessante para vocês. Posso trazer aqui para nossa roda, jogar para o nosso cardápio? Sabe por quê? Porque o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu que o trabalhador não deve ter o direito individual de rejeitar essa contribuição sindical obrigatória. Para o ministro, em uma organização coletiva, as decisões devem ser tomadas da mesma forma, porque havia a possibilidade do trabalhador dizer o seguinte: olha, isso aí não me interessa, eu não quero, só que aí ele teria que apresentar uma cartinha, o que foi colocado e criticado até pelo fato de poder gerar certo constrangimento, né? Desse trabalhador sozinho ter de ir ao sindicato, entregar a cartinha, dizer que ele não quer, diferentemente de outros colegas que pudessem permanecer. Agora o ministro está dizendo que não, que é coletivamente, que tem que ter votação, que tem que ter assembleia e que se esse trabalhador perder na assembleia, ele mantém a contribuição. Como é que vocês veem esse caminho que está sendo defendido pelo ministro, hein, Gani? Horroroso, porque é mais uma vez o peso estatal em cima do indivíduo, sufocando economicamente o indivíduo com esse imposto que é uma tragédia, que não gera contrapartida nenhuma para a população. E é uma visão que vem lá de Getúlio Vargas, uma visão ultrapassada de que você só tem uma representação por meio do coletivo. Aliás, uma visão até de Getúlio Vargas, uma visão fascista. Você não tem representação enquanto indivíduo. Cadê o indivíduo? O indivíduo, ele se perde, porque ele só tem voz por meio de uma associação de classe. Então, é o peso do estatal contra a liberdade individual e é o peso estatal em cima também da perda de renda do trabalhador. Ô Piperno, você acredita que o governo federal esteja atuando contra a liberdade individual do trabalhador do jeito que menciona Gani? Nem do jeito que menciona o Gani e nem da forma como quer o ministro. Veja, é evidente que você vai fazer uma negociação quando você tem o amparo de um suporte de uma entidade, por exemplo, habituada a fazer esse tipo de negociação. Quando você faz parte de uma negociação coletiva, a tua chance de êxito é maior. Vai lá você sozinho e fala: puxa, olha, eu estou aqui, enfim, reivindicando isso e aquilo. Agora, o cidadão, o trabalhador, o indivíduo, ele não pode ser coagido e obrigado a nada. Então tem que ser exatamente o caminho inverso ao que propôs o ministro. O trabalhador tem que manifestar o interesse em participar dessa ou daquela entidade. Até porque a entidade por si só ela não pode ser demonizada se ela presta um bom trabalho e várias delas conseguem fazer isso. O trabalhador tem que, ele tem que ter a opção de se manter ligado a ela. O Piperno, o sindicato aqui no Brasil é ligado a partidos de esquerda, é ligado ao governo, sindicato peleiro. Mas isso está em livro de história, Piperno. Aí que tá o negócio, mostrar para a nossa audiência essa visão anacrônica. Não é anacrônica, é o sindicato e essa visão de estrangular o trabalhador. Um sindicato ligado à CUT. A CUT é uma organização ligada a partidos de esquerda. Ponto. Em compensação, só que o Brasil tem 5, 6, 7 centrais, muitas delas criadas por entidades, por organizações de direita, exatamente para se contrapor. Piperno, se fosse tão bom esse imposto sindical, a arrecadação dos sindicatos não teria despegado. Mas isso é uma outra coisa. Então, para que o argumento, por que não volta? Por que não volta a liberdade da pessoa escolher ou não sem coerção? É que o seu argumento ele vai enfiando um monte de coisa a cada passagem. Então, uma coisa é a gente discutir o sindicato. Ele pode ser bom ou não. Ele pode ser de esquerda ou não. Tem de tudo. A outra é a gente discutir exatamente a liberdade que o trabalhador indivíduo tem. Aí você está comigo. Não tem que ter esse imposto sindical, Piperno. Concorda? Eu concordo que o trabalhor ele tem que ter o direito de escolher se ele quer pagar ou não. Quer pesar a mão perguntando se ele está com você. Eu quero fazer aqui uma análise que mostra os dois lados aqui que o Piperno e o Alan Gani estão colocando. O maior absurdo no Brasil chama-se unicidade sindical. Isso é um absurdo total. O sindicato tem o monopólio de representar uma categoria. Onde é que está a competição?
Onde é que está a competição? Onde é que tem mais de um sindicato, 3, 4, 5 sindicatos disputando o trabalhador porque é o melhor negociador, porque é um sindicato capaz de retrenar essa mão de obra para outras profissões, porque realmente trabalha para o trabalhador e não trabalha para a corporação sindical. O absurdo de toda essa legislação sindical no Brasil começa com a unicidade sindical. Isso é um absurdo total que precisa acabar. Então, assim, nós temos monopólio setorial do sindicato, tem contribuição obrigatória que foi derrubada na legislação trabalhista e nós precisamos respeitar o que o Congresso fez. De novo, querem dar um tapetão numa decisão do Congresso quando aprovou a reforma trabalhista, gente. É um absurdo. Vocês têm que respeitar as regras do jogo. Algumas vezes nós vamos ganhar votações, outras vezes nós vamos perder votações. E tem que respeitar e não ficar tentando MP, puxa aqui um atalhozinho para o outro lado para tentar desfazer uma decisão legítima do Congresso. É um absurdo a atitude do ministro Marinho, porque ele não toca nesses dois pontos. Primeiro, por que ele não é a favor de quebrar a unicidade sindical? Por que nós não vamos ter concorrência competitiva? Porque se tivesse, aí a contribuição ia ser voluntária. As pessoas iam contribuir para aquele sindicato que melhor defende os seus interesses. E não para criar essa indústria do sindicalismo que acaba mesmo tendo uma conotação muito mais político-partidária do que defender o interesse do trabalhador. Então, assim, é preciso acabar com a unicidade sindical e é preciso dar autonomia ao trabalhador para escolher quem ele quer que ele representa ou se ele não quer que ninguém represente os seus interesses e que ele tenha liberdade como indivíduo para tomar as suas próprias decisões e, óbvio, não vai se beneficiar dos acordos das decisões coletivas. E isso vai ser para os membros do sindicato. Você está nessa discussão com quem, Vilela? Olha, eu estou do lado da liberdade. O direito à sindicalização, ele é filho do direito de associação, que é filho da liberdade do cidadão se vincular a um clube de futebol, a um sindicato, a uma associação, a uma igreja, ao que ele quiser. Ah, mas daí você não vai ter os benefícios. Problema de quem quiser. Se a pessoa voluntariamente quiser se vincular a um grupo de esquerda, de direita, a um sindicato assim assado, a pessoa deve ter o direito de se vincular. E, evidentemente, quem não quiser não tem que ser obrigado a ficar recebendo boleto em casa. Já pensou? Aí agora o cidadão é obrigado a ficar recebendo boleto em casa. Agora, o que me chama a atenção, viu, Evandro, é que esse tipo de postura extremamente autoritária, muita gente vai lá e passa pano. Não, mas temos que fortalecer os sindicatos. Isso é autoritarismo. Por muito menos, chamam o Milei de autoritário, chamam o fulano Beltrano de autoritário. Agora, isso é uma medida extremamente autoritária. Mexer no bolso do cidadão, obrigar o cidadão e não ter nenhuma forma de fiscalização de que maneira esse dinheiro vai ser aplicado. E manter o monopólio. E manter o monopólio, exatamente. Da unicidade sindical. Como você falou, é um absurdo isso. É uma jabuticaba. É uma jabuticaba que eu achava que tinha sido enterrada há 4, 5, 6 anos atrás na reforma trabalhista, mas não. No Brasil, até o passado é incerto, né? Você vê que volta, retoma e agora vai voltar de novo. Um verdadeiro absurdo. Piperno, essa proposta para você também tem cheiro de coisa velha guardada? Tem muita coisa de que... Tem muita coisa de... Muito cheiro de coisa velha, sim, mas veja, o problema não é assim, nós temos que discutir, primeiro, a questão da contribuição voluntária. Veja, o que se faz muito agora é demonizar o papel do sindicato. Não é esse o problema. O problema é não permitir que o cidadão seja livre para... A gente não está demonizando o papel do sindicato, a gente está demonizando o monopólio do sindicato. É uma outra questão que não tem nada de... Não dá para confundir uma coisa com a outra. São duas coisas. Duas coisas diferentes, mas o que você e o Alan disseram são coisas diferentes. É que na prática, então, a configuração, que do jeito que está o Brasil, é sindicato peleiro, ligado ao governo, ligado à não é ligado ao governo. Isso é uma visão absolutamente deturpada. Não é uma visão deturpada, partidos de direita, empresas de direita, empresários, criaram um monte de sindicato exatamente... Piperno, a prova disso lá nos é que anos quando 80, caiu o imposto sindical, caiu a arrecadação, a população adorou. Não tem nada a ver com sindicalismo de direita, por exemplo. O tal do sindicalismo de resultados que andaram criando lá atrás, exatamente para combater a CUT. Então são coisas diferentes. O que realmente eu não concordo é que as contribuições elas passem a ser compulsórias.
Isso está errado. O modelo antigo que passou na reforma trabalhista, ele não era bom? Se você quisesse, você contribuía. Eu não estou dizendo que isso seja ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro, estigmatizar sindicato, isso é coisa de esquerda. Isso não é uma visão real. Isso é uma visão deturpada. Mas isso não tem problema nenhum, né, Pipero? Porque se o cidadão, se ele quiser contribuir para um sindicato de esquerda, é problema dele. O importante é o cidadão ter a liberdade de fazer o que ele quiser com a hora de trabalho dele, com o dinheiro dele, com os recursos dele. E se eu tivesse a oportunidade, eu contribuiria com algum sindicato, porque eu sei que ele pode me ajudar mais. Mas para arrematar, o Vilela, ele falou a mesma coisa que o Piperno. Você concorda com o Vilela? Não, do jeito que foi configurado, que você só... Não, você só tem o direito agora, Evandro, de você falar não ou sim por meio de uma associação de classe. Isso não faz sentido por meio de uma votação coletiva. O indivíduo tem que ter o direito enquanto indivíduo para falar sim ou não. Esse é o meu ponto.